E aí, galera? Tudo tranquilo? O tema de hoje é população mundial. Bora lá? Em 2021, a população mundial é de cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Mas nós só chegamos ao primeiro bilhão em 1850, durante a Revolução Industrial. A urbanização nas grandes cidades foi essencial para esse crescimento super elevado em tão pouco tempo, pois 100 anos depois, em 1950, a população já tinha mais que dobrado, chegando a 2,5 bilhões de pessoas. Já em 2000, 50 anos depois, a população já tinha chegado a 6 bilhões de pessoas. Atualmente, mais de 60% da população mundial, cerca de 4 bilhões e meio de pessoas, se encontra na Ásia. 5 dos 8 países mais populosos do mundo se encontram nesse continente. São eles: China, Índia, Indonésia, Paquistão e Bangladesh. Já na América, os 2 países mais populosos são Estados Unidos e Brasil. No continente africano, quem lidera o ranking populacional é Nigéria e Etiópia, respectivamente. Toda a Europa concentra cerca de metade da população que existe na China, por exemplo. E os países mais populosos são Alemanha e Reino Unido. A Oceania, que é o menor e menos populoso do continente, o país que tem maior população é a Austrália, que tem 25 milhões de pessoas, que isso é um pouco mais da população que existe no estado de São Paulo. Lembrando que há diferença entre populoso e povoado. Vamos relembrar? Populoso é quando o país tem uma população grande, como a Índia, a China e até mesmo o Brasil. E povoado é quando o país concentra muita gente por quilômetro quadrado, como Mônaco e Singapura. Para a gente entender a população de um modo mais aprofundado, a gente usa um gráfico chamado pirâmide etária. Etária significa a idade, por isso que quando a gente vai assistir um filme tem a faixa etária indicada. Mas Hector, o que esse gráfico mostra de tão interessante? Bem, a gente consegue interpretar ele entendendo características da nossa população, como a taxa de natalidade, a expectativa de vida, a população economicamente ativa, que é a população adulta que trabalha, a idade média da população e tudo isso dividido por gêneros. A gente consegue entender e até mesmo prever problemas que nossa população venha a ter no futuro. E o mais importante, no presente também. As pirâmides etárias conseguem demonstrar 4 perfis de população. Isso acaba demonstrando problemas e até mesmo o desenvolvimento de um país. A primeira é a pirâmide jovem, que ela tem uma base larga e um topo afinado, o que não é muito bom para uma pirâmide etária, pois demonstra que a população tem alta taxa de natalidade, ou seja, muitos nascimentos, mas a expectativa de vida é baixa, porque não tem muitos investimentos em saúde, não há acesso suficiente à infraestrutura necessária, como saneamento básico. Qualidade de vida, então, deixa muito a desejar. A alta natalidade também se deve à falta de métodos contraceptivos, como camisinhas e anticoncepcionais. E pela falta de investimento em educação, é claro que isso acaba interferindo na quantidade de filhos que cada casal tem. Nesses países há muito desemprego e pouca possibilidade de crescer por meio da educação. Então essa pirâmide é de um país pobre, como Serra Leoa. Se a pirâmide jovem representa características de uma população de um país pobre, a segunda pirâmide, que é a pirâmide adulta, já mostra um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O Brasil já teve característica como de Serra Leoa, pois em 1960 a taxa de fecundidade, que é a média que cada mulher tem de filhos, era de 6 filhos por mulher. Hoje é menos do que 2 filhos por mulher. A pirâmide adulta ela é caracterizada pela diminuição da taxa de natalidade e pelo aumento da população adulta, que é a população economicamente ativa. Ou seja, ela é uma pirâmide gordinha. A pirâmide adulta demonstra que o país passou por um processo de melhorias em saúde, em educação, em infraestrutura de saneamento básico. E a redução da taxa de natalidade se deve principalmente por maior acesso aos métodos contraceptivos, maior investimento em educação e saúde e também ao papel da mulher no mercado de trabalho. O aumento da população adulta, assim como o aumento da expectativa de vida, é reflexo de maior investimento em saúde e também uma melhoria na qualidade de vida. Chegamos ao terceiro tipo de pirâmide, que é a pirâmide envelhecida, que é muito mais comum em países desenvolvidos, pois a taxa de natalidade se reduziu tanto que fez com que o perfil da população tivesse poucos jovens e muito mais adultos, além da melhoria na saúde, que fez com que as pessoas vivessem por mais tempo. Então, tendo uma população adulta e principalmente de terceira idade maior.
Mas uma queda drástica na natalidade por décadas e décadas e, consequentemente, uma expectativa de vida melhor, por melhores condições de vida e de saúde, pode ser muito nocivo para um país, pois vai ter uma população idosa maior, vai precisar pagar mais aposentadorias e o país vai ter um problema previdenciário, que a Previdência é o que é responsável por pagar as aposentadorias. Com a pirâmide francesa tem a base mais encurtada e a partir dos 45 ela se alarga. O quarto tipo de pirâmide é a rejuvenescida, que a população ela fica com uma taxa de natalidade tão baixa que o governo tem que dar um jeito de equilibrar a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, senão a população acaba entrando em declínio. Alguns países tentam promover algumas políticas públicas para fazer com que a população se rejuvenesça, para que tenha mais trabalhadores para gerar renda e que isso não dê problema para o sistema previdenciário do país. Essa é a pirâmide sueca, que é um dos países europeus que teve que tomar essa medida para rejuvenescer sua população. Isso pode acontecer de dois modos. O governo do país ele pode estimular a população por meio de bolsas de auxílios a terem filhos para daqui a alguns anos ter uma população adulta maior, ou então por meio da migração, incentivar imigrantes de outros países a virem para o país. Outro país que teve que tomar medidas para rejuvenescer sua população foi o Canadá. O Canadá é um país que estimula bastante a ida de imigrantes para lá. Se vocês repararem, a população jovem, por volta dos 20 a 30, 35 anos, ela é maior do que a população acima da cidade e também abaixo. Isso se deve por conta dessa medida do governo, de estimular que pessoas de outros países nessa faixa etária, que é a população trabalhadora, fosse para lá para gerar renda e, consequentemente, não ter um déficit no sistema previdenciário, ou seja, não faltar dinheiro para pagar aposentadorias ou afastamentos para as pessoas que dela necessitam. Tem dúvida? Coloca aí embaixo no comentário, mas também não esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar com seus amigos, e é isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto!